do tempo. Falando em tempo, você viu aí, final de semana quentinho aqui em São Paulo, né? Bem diferente da semana passada. Vamos para Brasília, capital federal. Lá está o nosso excelente Márcio Rocha, para voltarmos a falar dessa disputa aí entre Elon Musk, Twitter, X, Starlink e tantas outras coisas mais, além de bilionário, né? E do outro lado, a Suprema Corte, representada pelo Alexandre de Moraes. Ontem, o prazo se encerrou às 8 horas da noite. O prazo para o Twitter colocar representante legal aqui no Brasil. Se encerrou, mas até agora nada mudou. Até agora o Twitter está funcionando. E aí, Márcio Rocha, muito boa tarde a você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente agora está na expectativa justamente do que vai acontecer, já que a empresa, né, que é comandada pelo bilionário Elon Musk, o perfil das relações governamentais do X no antigo Twitter, justamente para anunciar que não vai cumprir essa determinação de Alexandre de Moraes, e por isso que ela mesma espera que a plataforma seja bloqueada em breve, mas ainda não deu um prazo exatamente do que de quando que isso poderia acontecer. Nesse comunicado, né, divulgado na própria rede social, o X, né, a empresa reforçou que a ordem de Moraes é legal e que, para dar transparência ao caso, vai publicar todas as exigências e documentos relacionados. A gente fala isso porque, além desse imbróglio todo que a gente está tendo, a primeira turma do Supremo julga até a próxima sexta-feira, no plenário virtual da Corte, uma série de recursos de plataformas digitais, tanto do X quanto também de outras empresas, contra decisões de Alexandre de Moraes. Lembrando que determinou bloqueio nesses perfis, nessas redes sociais, determinou bloqueio de contas com teor golpista, desinformação, também ataques às instituições. Também a gente lembra que a companhia anunciou o fechamento do escritório que possuía aqui no Brasil, o que fez com que o ministro Alexandre de Moraes determinasse aí 24 horas para que um representante legal fosse apontado. Mas, como vocês já falaram, esse prazo se encerrou na noite da última quinta-feira. E aí, caso não cumprisse essa determinação, a plataforma poderia ser suspensa em todo o território. Mas, como vocês já adiantaram também, isso foi determinado, já acabou o prazo, mas pelo menos aqui, não sei aí, mas aqui comigo está tudo funcionando normalmente. E aí a gente tem também a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está cumprindo a agenda nesse momento lá em João Pessoa, capital da Paraíba. Ele defendeu que o dono do X, o bilionário Elon Musk, deve respeitar as decisões do Supremo Tribunal Federal e não pode ofender as autoridades brasileiras. Esse é um trechinho que a gente vai ouvir agora do Lula dando uma entrevista para uma rádio lá de João Pessoa. Vamos ouvir. Todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele o cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata, que porque o cara é americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. Pois é, e só para lembrando, né, eu falei que está tendo um julgamento no plenário virtual agora, né, contra decisões do ministro, que analisa decisões do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem primeiro o voto do próprio Alexandre de Moraes, né, que votou para manter as decisões que ele mesmo tomou nesse julgamento, e agora a gente teve o voto do ministro Flávio Dino, que seguiu a mesma posição, né, a mesma opinião do ministro Alexandre de Moraes. Então, nesse momento, esse julgamento da primeira turma está 2-0 para manter as decisões de bloqueios, né, de contas que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente lembra também que, no meio disso tudo, Moraes também determinou o bloqueio de contas da Starlink, que é outra empresa que pertence a Elon Musk, para garantir o pagamento das multas do X, que chegam aí
a 18 milhões de reais. E agora há pouco a gente teve a confirmação de que a Starlink recorreu dessa decisão, vai ser analisada por um ministro aí do Supremo Tribunal Federal, mais tarde a gente deve ter uma decisão envolvendo esse caso também. Só para a gente encerrar, pessoal, a Embaixada dos Estados Unidos se manifestou aqui, né, a Embaixada dos Estados Unidos do Brasil se manifestou em nota, afirmando que está monitorando essa situação entre o X, né, o antigo Twitter e o Supremo, defendeu que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável, mas que não comenta decisões de tribunais de outros países. A gente segue acompanhando, mas por enquanto o X continua funcionando aqui no Brasil. Um abraço. Ô Márcio, muito obrigado, viu? Um abraço para você. O problema é que criou-se um clima complicado, viu? Porque imagine só, se o Supremo não cumpre com o que prometeu, fica desmoralizado. É aquela briga que você entra, que você dá uma blefada talvez ali, você dá aquela trucada e fica sem ter o que fazer depois de que viram a sua carta, né? Então, se o Supremo não cumpre o que prometeu, fica desmoralizado. E isso pode ter algumas consequências. E se cumpre o que prometeu, você tem aí uma atitude altamente impopular. Uma atitude que vai atingir não o senhor Elon Musk, vai atingir 21 milhões de usuários. Nós temos mais de 20 milhões de pessoas que usam o Twitter. A Starlink espero que não seja afetada, porque são CNPJs, empresas distintas. Espero que não seja afetada além do que já foi. Agora, meu amigo, é o que eu falei, criou um clima aí absurdo que eu não sei o que vai acontecer. Não sei que rumo vai tomar. E se não tomaram a decisão até agora, que a lógica, se tivesse tudo desenhado mesmo e definido, já com consenso lá na Suprema Corte, era ontem, 8 horas da noite mais 5 minutos, derrubar o Twitter. Do jeito que tá, não pode ficar, João. Se não derrubaram até agora, é porque ou está havendo uma negociação que a gente não sabe qual seja, ou que eles estão com esse receio também. Pô, vamos tomar uma decisão, ela é altamente impopular, como é que fica? Acho que bate esse receio também na Suprema Corte. Mas do Mas jeito é o que que tá, você não falou. pode continuar. Porque ou tira do ar ou anuncia-se alguma coisa diferente disso. Porque é uma seria desmoralização total, o né? O mundo perfeito é se colocar representante legal mesmo. Sim, aqui, e pronto, encerrar o acabou. assunto. Encerrar o assunto. Acho que seria coerente pensando não na Suprema Corte, não no Elon Musk, pensando em quem usa o Twitter. Isso. E são 21 milhões de pessoas. Pessoas que usam não é para falar de política só. É uma rede social politizada? Muito, acho que é a mais, né? Mas não é todo mundo que fala só disso. A maioria ali tá falando de Big Brother, de futebol, de tantas outras coisas. É plural pra... É, claro. Já é assim, o E nome gente já diz, é pra que tudo, usa né? no trabalho também, que usa para trabalhar. Claro. Não é? Então a gente tem que pensar nessas pessoas. Agora imagine só, uma discussão é por causa de 2 caras ter uma consequência desse tamanho, meu. Terrível isso, meu. Ó, o advogado Luiz Antônio Durso, especializado em direito digital, em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, afirmou hoje que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal está fundamentada na lei. Vamos ouvi-lo. Não vai ser a primeira vez que uma rede social vai ser banida em nosso país por causa de um descumprimento de decisão judicial, se isso realmente se efetivar e se concretizar. E lembrando que a decisão do Supremo Tribunal Federal, no ponto principal, não visa o banimento da plataforma. Não é que o ministro do Supremo acordou e falou, agora eu vou banir o X de nosso país e determinou assim. Na verdade, esta decisão judicial visa que a plataforma indique e aponte um representante legal em nosso país, conforme inclusive estabelece o Código Civil e obriga que uma empresa tenha representação legal em nosso país. Na avaliação do Luiz Augusto Durso, é o seguinte, se não concorda com as decisões, a plataforma deveria recorrer e não desafiar o Supremo Tribunal Federal. Diante da não observância, diante do descumprimento, a consequência é o banimento. Então, a decisão judicial não visa o banimento, visa que a plataforma regularize a sua situação em nosso país, uma vez que fechou o seu escritório recentemente e o próprio Elon Musk se pronunciou na sua própria rede social que estaria fazendo isso porque estava recebendo decisões que ele não concorda e etc. E ao invés de recorrer dessas decisões, ele simplesmente decidiu fechar o escritório e prometer o descumprimento de decisões judiciais. Isso aí. Vamos saber o tamanho do bicho que vai sair desse cenário que se desenhou aí.
Talvez hoje, ou no mais tardar, na segunda-feira, a gente tenha uma decisão em cima disso.